Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Moda, pessoal do YouTube. Pessoal, não pude deixar de trazer esse tema aqui, não pude deixar de trazer esse vídeo aqui, porque é um assunto bem engraçado e ao mesmo tempo é uma coisa que não é falada, né? Pelo menos aí algumas pessoas têm um certo receio de falar sobre isso, tá? Eu sei que hoje em dia muitas pessoas falam sobre alguns atos ou algumas coisas que as entidades fazem. Algumas pessoas até explicam um pouco sobre, mas de forma um pouco bem resumida, que no caso é o tossir, o espirrar, né? Se as entidades fazem isso, tá. Isso aí até então é um assunto que é muito falado, até você vai encontrar espalhado aí, até aqui mesmo no próprio YouTube, você vai encontrar várias pessoas falando sobre isso. Mas o assunto mais engraçado é sobre os gases, gente. Sim, sobre o famoso peidar. Peidar, soltar gases. As entidades, elas também fazem isso. É claro que logo na primeira impressão, se a gente for explicar, se a gente for falar a fundo, se você for perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai dizer para você que não. É claro que entidade nenhuma vai fazer isso, né? Isso aí é o médium, não é a entidade, né? Quando isso ocorre é porque o médium provavelmente deve estar fingindo, né? Mas antes da gente falar sobre o quesito gases, né? O peidar, vamos falar sobre os outros, que é o tossir e o espirrar. Se as entidades fazem isso, né? No momento ou durante ali a incorporação, tá? Então, como a gente vai explicar sobre isso, não esquece de curtir esse vídeo e, é claro, ajudar a compartilhar para as pessoas que também carregam essa mesma dúvida, tá bom? Pois bem, pessoal, vamos lá. Tossir e espirrar são necessidades fisiológicas, tá? São necessidades do corpo físico, tá? Deixando bem claro aqui que são necessidades conforme ocorre determinadas situações no corpo físico do médium. Vamos dar um exemplo básico aqui. Se caso o corpo físico do médico esteja passando por algum problema de saúde, como um resfriado, ou até mesmo a sua própria uma alergia esteja atacada, provavelmente aquele médium, né, aquele corpo físico ali pode estar se irritando e é claro que vai ocorrer ali o espirro. É totalmente comum. Além também de outras coisas comuns também que podem ocorrer dentro de um terreiro. Vamos dar um velho exemplo aqui. Um trabalho com o Exu, onde vai se fazer a utilização ali da queima de uma pólvora ou da queima de um enxofre. A fumaça daquela pólvora ou a fumaça daquele enxofre, muitas das vezes é muito forte para determinados médios, para o corpo físico de alguns médios. É claro que o Exu ou a entidade ingerindo aquela fumaça, aquela química em si, pode irritar, sim, de forma natural, é claro, o corpo físico do médium. E pode estar acontecendo do próprio médium espirrar. Só que vamos entrar agora no porém. O médium vai espirrar, porém, ele está incorporado com uma entidade. Aí você vai se perguntar desta forma, a entidade ela vai privar esse espirro? Ou seja, ela vai segurar esse espirro para que não ocorra? Não, a entidade ela não vai segurar esse espirro. Por quê? Porque isso faz parte do corpo físico do médium. A mesma coisa entra o tossir. Caso aquele médium, outro exemplo, esteja gripado, esteja com a garganta irritada, né, esteja com algum problema na garganta, enfim, pode sim que ocorra no decorrer da incorporação o Exu tossir, porque provavelmente a garganta do médium estará irritada. O que devemos compreender, pessoal, é que quando a entidade ela está incorporada no corpo físico do médium, normalmente isso não vai acontecer de forma constante. Por quê? Porque, querendo ou não, a própria energia da entidade vai estar meio que estabilizando essas coisas no corpo físico do médium. Então, vamos dar um exemplo ali, de 90%, de 100%, a entidade ela consegue estabilizar o corpo do médium ali em uns seus 60%. Então, ela vai conseguir dar uma estabilizada. Então, se o médium antes estava tossindo muito e espirrando muito, no momento da incorporação, esse tossir ou esse espirrar vai diminuir.
Não é que vai cessar, vai diminuir, porque querendo ou não, a energia da entidade vai auxiliar e ajudar o corpo se estabilizar. Porém, pode sim acontecer do médium ou da entidade no momento da incorporação tossir ou espirrar, porque é uma questão física e não espiritual, tá bom? Então é claro que a entidade ela não vai privar isso caso esteja ocorrendo, porque é uma necessidade do corpo físico. Agora vamos entrar no famoso peidar. Peidar. Eu peido, tu peidas, nós peidamos. Enfim, da mesma forma que entra essas necessidades físicas comuns, como o tossir e o espirrar, os gases também entra na mesma analogia. E sim, uma entidade no momento da incorporação, caso haja uma necessidade, provavelmente vai ali soltar um gás, sim, sem problema nenhum, tendo em vista que isso é uma necessidade física e não espiritual. A entidade não vai privar o corpo físico do médium dessas necessidades, deixando bem claro aqui, pessoal. Quando a gente está falando de soltar gases, entra várias questões fisiológicas ali no momento. Um exemplo comum que vamos dar aqui para vocês. Uma pessoa que está muito bem de saúde, ela não tem ali, ela não está sofrendo de gases, tá? Então a entidade ela vai estabilizar o corpo físico do médium e dificilmente vai ocorrer da entidade soltar um gás ali, da entidade peidar. Por quê? Porque o corpo físico do médium normalmente não está com problema de gases, nem algum problema semelhante. Então normalmente a entidade ela também vai ajudar a estabilizar o corpo físico do médium. Então dificilmente isso vai estar acontecendo. Porém, pode acontecer? Pode. Às vezes ocorreu ali. Vamos dar um exemplo que o médium tenha se alimentado de forma errônea ou algum outro alimento que venha a provocar um certo gases no corpo físico do médium no momento da incorporação. A entidade ela não vai privar o corpo físico do médium, porque até então compreendemos que se a entidade ela priva isso, de certa forma pode acabar sim prejudicando o corpo físico do médium. Então, às vezes pode acontecer. A outra questão é, já no intuito de problemas, né, já físicos, que no caso seria o famoso gases. Alguém que sofre de gases, alguém que tem um problema de gases, a entidade, como eu falei para vocês, ela vai estabilizar o corpo físico do médium. De 100%, a entidade ela vai conseguir estabilizar ali em 60%. Mas aquele corpo, ele tem esse problema de gases. Então é claro que em determinados momentos pode sim sair ali algum gás. Não porque o Exu soltou gases, mas sim porque o corpo físico soltou, às vezes até de forma involuntária. Então o que conseguimos compreender dentro desse fator? Uma entidade, ela pode soltar gases, ela pode peidar, não necessariamente a entidade, mas o corpo físico do médium, porque o corpo físico ainda continua trabalhando. E a entidade em si não vai privar o corpo físico do médium dessas necessidades, porque de certa forma pode sim acabar atrapalhando até no quesito saúde ali do médium. Então, a entidade ela não solta gás, a entidade ela não espirra, a entidade ela não tosse. Quem faz isso tudo é o corpo físico. Porém, durante a incorporação também pode acontecer. Deu para vocês compreenderem? Agora, um outro exemplo. Patrick, e ter vontade de soltar gases antes da incorporação é normal? Gente, você tem um corpo físico, cada um vai ter um corpo e vai ter diversas sensações. Então, deu vontade de soltar gases antes da incorporação? Normal. Deu vontade de peidar depois da incorporação? Também é normal. Isso aí entra no caso no sentido de cada indivíduo. O que a gente pode ressaltar é que não é algo estranho, tá? É claro que não é muito comum da gente ver isso. Mas caso você vá numa gira e escute algum gás vindo de uma entidade, um espirro, uma tosse, compreenda que o que está acontecendo ali naquele momento é uma necessidade física do corpo e não da entidade. E compreenda que isso é normal para o físico do médium. Então, nada de achar estranho, tá bom, gente? Mas espero que vocês tenham entendido. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Axé? Mas enfim,
Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e ajudar a compartilhar. E axé a todos.